Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Trago Verdade. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Fique aqui com a gente porque o programa de hoje está incrível. Nessa edição, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de um sinal amarelo, um sinal de alerta que se acendeu lá nos Estúdios Globo depois que alguns participantes lá da casa do BBB começaram a apresentar sintomas da Covid-19. A gente vai explicar direitinho o que aconteceu, todos eles foram testados, mas isso faz com que a gente aqui fora, no mundo real, também acenda a nossa luzinha amarela, também acenda o nosso alerta de preocupação, porque os casos da Covid estão aumentando novamente. E o pior, gente, o número de mortos. A gente sempre usa esse espaço, eu sempre vou usar esse espaço aqui do nosso programa para a gente falar a respeito disso, para a gente alertar as pessoas a respeito do que está acontecendo. De acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa, na última sexta-feira foram registradas 1.074 mortes por conta da Covid-19. Isso aqui no nosso país. Para vocês terem uma ideia, esse número ele foi maior do que o registrado em agosto de 2021, no ano passado, onde os números mostraram que 1.030 pessoas haviam morrido. A gente está entrando numa fase muito diferente da pandemia, porque com a flexibilização, muitas pessoas estão acreditando, estão levando muita fé de que o mundo voltou a ser melhor, de que o mundo voltou a ser colorido como antes, mas não. É preciso ainda a gente manter todas as medidas de cuidado, todas aquelas coisas que a gente estava fazendo lá no comecinho da pandemia em relação à higienização, ao uso de máscara, aglomeração principalmente. É muito importante que as pessoas evitem se aglomerar, porque essa contaminação agora ela está mais acelerada. A gente esperava que o número de mortos fosse reduzir, mas esse número tem aumentado cada vez mais e isso tem preocupado muito. Ainda de acordo com os números do consórcio de veículos de imprensa, na última sexta-feira, o Brasil registrou, ao todo, desde o começo da pandemia, 631.069 mortes. É um número muito alarmante. E ainda para vocês terem uma ideia, lá na sexta-feira, todos os estados aqui do Brasil ou estavam em alta ou estavam em instabilidade, o que também representa um alerta, representa assim uma atenção. E a gente não teve nenhum estado apresentando queda. Então o meu recado é para você que está aí do outro lado, para você que tá fazendo vista grossa para o que está acontecendo, o que eu tenho visto de gente nas redes sociais aglomerando em bares, em festas, em eventos, não utilizando máscara. Gente, é muito importante a gente continuar se cuidando, porque assim, eu aqui continuo me cuidando, continuo mantendo meu isolamento desde o início da pandemia, continuo mantendo a minha postura, mas é importante que as pessoas que estão na rua, que realmente precisam estar na rua, trabalhando ali no seu ganha-pão, elas tenham um mínimo de segurança. Então não dá para a gente reclamar que os ônibus estão cheios, que as ruas estão lotadas, se tem muita gente se expondo desnecessariamente. Então é importante, sim, é muito importante a gente continuar mantendo o nosso distanciamento, a gente não promover aglomerações. É importante o uso da máscara mais do que nunca, porque a pandemia não vai acabar assim do dia para a noite. E eu tenho visto também muitas pessoas nas redes sociais já estabelecendo datas, principalmente o pessoal do carnaval. Já estabeleceu aí que a partir de abril não teremos mais pandemia, que vai estar tudo certo, tudo bem, obrigado. Não é bem assim. Então, eu vou continuar com essa postura. O programa aqui, a gente sabe que é um programa de entretenimento, mas a gente está passando por isso e a gente não pode fingir que nada está acontecendo, a gente não pode fingir que o mundo lá fora está em suas perfeitas condições. Então, continue se cuidando, continue se preservando. Eu cuido de mim, você cuida de você e, claro, a gente cuida do mundo. Olha, o Trago Verdade de hoje, semana passada a gente não teve o programa porque a gente está preparando algumas surpresas, a gente teve também muitas atividades por conta dos 5 minutos de fama, que a gente fala sobre BBB, mas nesse programa de hoje eu vou dizer pra vocês, tem cada coisa. A gente vai hoje falar a respeito de uma polêmica que tem assim meio que assombrado o meu adorável submundo midiático, porque trata-se da cantora Elza Soares, de um objeto da cantora Elza Soares e que ganhou versões muito diferentes. E a gente aqui no Trago Verdade vai esclarecer a origem desse objeto e contar a verdadeira história. Vamos explicar tudo em relação a isso. Mas olha, além disso, dá só uma olhada no que vem por aí no programa de hoje.
Vamos contar a história verdadeira sobre a coroa que ficou em exposição no velório da cantora Elza Soares. Será que de fato foi mesmo um presente da Rainha Elizabeth para a artista? Veja também: explosão da variante Ômicron afasta famosos das escolas de samba no Rio, que abrem as portas para subcelebridades ocuparem postos no desfile que está previsto para abril. A expectativa para a estreia da novela Além da Ilusão e as notícias das celebridades que foram destaque no exterior. Tudo isso e muito mais aqui no Trago Verdades. Fique com a gente! É grande a expectativa pela estreia da novela Além da Ilusão, nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, a partir das 18 horas na TV Globo. Vai ser uma novela, assim, pelo que a gente já viu nas chamadas, né? Uma novela bastante movimentada, porque vai trazer de volta para esse horário das 18 horas aquele romantismo que a gente já estava sentindo falta, não é verdade? E olha, tem a estreia da Larissa Manoela na TV Globo. A Larissa Manoela, que é uma das grandes apostas da emissora, ela vai interpretar a personagem Elisa e vai fazer par romântico com o Rafa Witt, que vai interpretar o Davi. Eles vão ter uma história de amor assim bastante difícil, bastante turbulenta. Tem o pai da Elisa, que é o Antônio Calone, que vai interferir na história, porque ele não gosta do personagem do Rafa Witt, do Davi, que é um ilusionista. Então tem toda essa temática também, né, que eu acho que tem tudo a ver com o romantismo, a coisa da ilusão. E além da fotografia, gente, que tá muito bonita, eu já vi algumas fotos, acompanhei fotos de bastidores também, porque eles fizeram algumas gravações em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Então, assim, tem muita imagem bonita, vai ter muita natureza, tem muita coisa colonial também, né? Além de toda essa questão da fotografia, que a gente vai poder conferir na tela, e a gente está precisando de boas imagens, tem também a trilha sonora. Vem uma surpresa por aí, porque as músicas, elas vão ser bem ecléticas. Vão ter gravações, por exemplo, da época de 1920 até a atualidade, com novas versões. Enfim, tá muito bacana, tem muita coisa diferente nessa novela. É uma pegada assim que a gente gosta, que o público gosta e que eu tenho quase que certeza que vai dar muito certo. Como eu falei, é uma história de romance, é uma história de amor, mas tem também a parte dos vilões, tem também a parte das aventuras, e a novela vai ser dividida em duas fases. O enredo tem, como eu disse, esse clima florido do interior, mas também mostra um pouco da questão urbana, vai ter a cidadezinha. Gente, está muito bonitinha a novela, é um trabalho, eu acho que com acabamento impecável, a produção de arte, os figurinos. Eu estava vendo as fotos nas redes sociais, os figurinos da Larissa Manoela são uma coisa assim de boneca, uma coisa de outro mundo, e a gente realmente vai ter esse momento, né, de poder viajar um pouco, de poder nos transportar para essa história tão bonita de Além da Ilusão. Eu acho que depois agora, né, desse período de pandemia que a gente está vivendo, as dificuldades, as gravações das novelas, está tudo tão rápido e, enfim, equipe reduzida, e vamos gravar logo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o dia de amanhã, né? A gente não sabe se os números vão continuar aumentando, se a gente vai ter que se isolar mais ainda para o futuro. A Globo tem se preocupado em entregar para o telespectador um trabalho de qualidade, um trabalho com acabamento, porque tem o padrão Globo de qualidade, né? Então, assim, a gente já vem de um horário aí das 18 bastante desgastado, bastante sofrido, com novelas que não deram tão certo, e agora Além da Ilusão promete trazer toda essa magia de volta. E eu vou dizer que esse casalzinho aí eu já shippo, viu? Larissa Manoela e Rafa Witt, claro, os personagens, a Elisa e o Davi, eu já estou shippando, eu acho que tem muita coisa legal. Mas tem uma notícia triste, parece que a personagem da Larissa Manoela, a Elisa, vai morrer, e a partir daí outras histórias vão acontecer também. Mas tem muita coisa bacana, então vocês não podem perder, a partir desta segunda-feira, né, no horário das 18 horas, Além da Ilusão. Eu adoro novela assim, gente. Acho que eu vou acompanhar, né? Acho que a gente, como eu falei, a gente precisa de boas histórias. Tá aí uma história bacana. Vamos falar de Big Brother Brasil. Olha, gente, quem tá acompanhando o reality show, né, tá bastante... Quem é fã realmente de Big Brother tá bastante incomodado com alguns comentários que começaram a surgir na internet, dizendo que
o programa tá morno, que o programa não decolou, que o programa não emplacou. Olha, para vocês, né, até colegas também, caça-cliques, que gostam de criar essas situações, eu lamento informar, mas o programa super decolou, o programa tá muito bom, é um programa diferente, as pessoas precisam entender, a gente já tá na 22ª edição, né, que o Big Brother, ele é um reality que ele não é igual ao anterior, ele não tem um formato pronto. Então, o que aconteceu no reality anterior, a história toda, Juliette, Gil, Carol Conká, toda aquela história, né, o Arcrebiano, tudo aquilo que a gente viveu naquela casa, ficou naquela casa. É uma casa diferente, participantes diferentes, e eu gostei muito desse clima paz e amor que o pessoal tá tentando fazer ali dentro, né, tentando forçadamente fazer. Claro que a gente adora polêmica, a gente adora fogo no parquinho, a gente adora intriga, mas dentre esse amor todo vai acabar saindo faíscas. Então não adianta as pessoas ficarem atacando na internet dizendo que o programa tá fraco, não tá bom, porque, lamento informar, mas o programa está maravilhoso. E a gente vai falar agora sobre outras notícias também que saíram nesse intervalo em relação a participantes que estariam possivelmente contaminados pela Covid-19. Alguns participantes da casa apresentaram sintomas da Covid, o Vini, o Eliezer, né, eles tiveram tosse, tiveram ali uns momentos bastante difíceis por conta de mudança de temperatura. Para quem não sabe, a casa é muito fria, o ar-condicionado é super forte, então assim, tem muita gente que realmente tem esse choque de temperatura e acaba sofrendo consequências, né? Então, a TV Globo enviou um comunicado dizendo que realizou testes em todos os participantes e que todos os participantes testaram negativo. Nenhum dos participantes foi positivado para a Covid, graças a Deus. Isso é muito bacana. Então, para os jornalistas aí que adoram, né, cliques, adoram criar polêmicas, adoram criar factoides, não tem Covid na casa do BBB. A Globo já confirmou e a Globo não iria brincar com uma situação dessa, né, com uma questão tão grave, tão delicada e que a gente está vivendo aqui fora no mundo real. Eles continuam fazendo testes, a equipe está sendo testada, então assim, está tudo sendo cuidado nos mínimos detalhes. Nem o Vini, nem o Eliezer estão com Covid, como eu disse, todos da casa fizeram teste e testaram negativo, então ninguém na casa está com Covid. O Vini está sendo medicado, tomou o xaropezinho dele, né? Acho que aos poucos a tosse está diminuindo, mas como eu falei, gente, a casa lá dentro é muito fria. E para você acompanhar muito mais notícias sobre o Big Brother Brasil, a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira aqui no canal, no nosso 5 Minutos de Fama especial BBB 22. Lá, a gente sempre fala sobre o eliminado da semana e também os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. Toda quarta-feira, aqui no canal, a gente tem 5 Minutos de Fama especial BBB 22. Não perca! Os fãs de Rihanna estão eufóricos comemorando a primeira gravidez da cantora. A informação foi confirmada por ela com uma postagem no seu Instagram. Nas fotos, ela aparece com a barriga de fora ao lado do companheiro, o rapper A$AP Rocky. Na mesma semana, Rihanna foi flagrada por um fotógrafo nas ruas de Nova York e o registro da barriga acabou levantando a suspeita. Depois de anunciar a sua aposentadoria aos 44 anos, Tom Brady começou uma verdadeira polêmica entre os seus admiradores e até patrocinadores. Informações não oficiais dão conta de que o jogador de futebol americano teria se afastado do esporte por causa da esposa, a modelo Gisele Bündchen. Gisele vem recebendo duras críticas nas redes sociais por parte dos haters, que a consideram manipuladora. Por enquanto, Tom não falou oficialmente sobre o real motivo da sua aposentadoria, mas não é difícil de deduzir, uma vez que ele tem mais de 40 anos e o futebol americano exige muito do físico do atleta. Um porta-voz da Disney enviou um comunicado para a imprensa respondendo às críticas do ator Peter Dinklage, que reclamou sobre a abordagem do nanismo no filme original da Branca de Neve de 1937 e pediu mudanças no remake da história, que ainda está em fase de produção. No texto, a Disney disse que está consultando membros da comunidade de nanismo e que, num primeiro momento, chegou a pensar em recriar os 7 personagens através de efeitos de computador. A Disney informou ainda que, assim como ocorreu nos remakes de
Aladdin e Mulan, vai contar também com uma consultoria cultural no live action. A princípio, informações não oficiais dos bastidores dão conta de que os 7 anões serão substituídos por criaturas mágicas da floresta. Peter, que é anão e não foi escalado para o longa, reclamou durante uma entrevista que a narrativa sobre os 7 anões vivendo em uma caverna é retrógrada e exigiu mudanças no roteiro. A empresa Pinkfong, com sede na Coreia do Sul, está comemorando uma marca inédita na web. Acontece que o vídeo Baby Shark ultrapassou a marca de 10 bilhões de visualizações no YouTube, um número nunca antes alcançado por nenhuma outra produção, perdendo apenas para o clipe Despacito, que tem quase 8 bilhões de views. Apesar de todo o sucesso e com traduções em várias línguas no mundo todo, a música, que ficou conhecida a partir de 2015, não é inédita. Trata-se de uma cantiga comum entre escoteiros mirins dos Estados Unidos. Mais um capítulo polêmico na turbulenta vida de Marilyn Manson. A atriz Evan Rachel Wood, que começou a namorar o cantor em 2006, revelou em um documentário que foi abusada sexualmente por ele. O episódio teria acontecido durante as gravações do clipe Heart-Shaped Glasses, de 2007. Evan declarou que participou das gravações alcoolizada e disse ainda que o que era para ser uma simulação acabou se consumando no ato real. Ela revelou também que a equipe ficou bastante desconfortável na época, mas que ninguém fez absolutamente nada. Evan já fez outras acusações nesse sentido sobre o ex-companheiro. Por enquanto, os representantes de Manson não se manifestaram sobre as declarações da atriz. Seguindo aqui o nosso Trago Verdades, a gente vai falar agora sobre um assunto que me chamou muita atenção, que eu fiquei muito curioso e resolvi pesquisar, resolvi colocar os meus dotes jornalísticos novamente em atividade, com mais ênfase, para poder descobrir que mistério é esse. Eu estou falando da coroa que estava no velório da cantora Elza Soares. A Elza fez a sua viagem de volta para casa no dia 20 de janeiro e lá no velório dela, que aconteceu no Teatro Municipal aqui do Rio, tinha uma coroa. E aí eu li na internet várias declarações com várias versões diferentes a respeito do que seria essa coroa, qual a representatividade, porque muitos falavam assim, representa a realeza. Ok, a gente sabe que a coroa representa a realeza, mas por que aquela coroa estava ali? E aí alguns veículos de imprensa chegaram a publicar notas dizendo que aquela coroa seria um presente da Rainha Elizabeth II para Elza Soares. Seria uma coroa cravejada de diamantes, de ouro, enfim. O pessoal deu uma viajada gigante e a gente vai trazer agora a verdade sobre a coroa da Elza Soares. Bom, essa coroa, a princípio, ela foi criada pelo designer Hector Albertazzi no ano de 2019. O Hector, ele é especialista em criar artesanalmente peças banhadas a ouro e também a prata. E essas peças são inspiradas em obras antigas, são inspiradas em museus, Tem essa coisa da antiguidade ali. É uma peça belíssima, essa coroa é lindíssima. O Albertazzi também faz joias usadas por muitas celebridades, como por exemplo a Ivete Sangalo. Pra vocês terem uma ideia, ele que fez aquelas joias que a personagem da Lília Cabral usou no Sétimo Guardião, que fizeram o maior sucesso, aqueles colares de correntes, aqueles colares pesados, todos foram obra do Albertazzi. Mariana Rios também já usou, enfim, muita gente já usou as joias dele. Bom, agora a gente precisa entender como essa coroa chegou até a Elza Soares. Vamos explicar a história. O que a gente vai dizer aqui agora, a gente foi atrás de fontes, de pessoas que estavam ao lado da Elza nesse momento, pessoas que estavam envolvidas nos bastidores, pessoas que trabalharam com a Elza e que trouxeram a verdadeira informação pra gente. Essa coroa chegou para Elza Soares lá em São Paulo, onde ela gravou uma campanha promocional para Netflix, para o lançamento da série The Crown. Ela fez essa campanha promocional, era uma espécie de conversa que ela tinha com a Rainha Elizabeth, sendo a Elza a nossa rainha aqui do Brasil e a Rainha Elizabeth lá na Inglaterra, e elas conversando sobre realeza. E aí essa coroa, ela foi criada pelo Albertazzi para poder representar essa realeza, sim, da Elza Soares, É uma coroa totalmente artesanal, uma coroa totalmente feita para aquele momento. E assim que terminou o trabalho, assim que as gravações desse material promocional terminaram, o
o Albertazzi, ele deu para Elsa as joias, ela escolheu algumas joias e deu também essa coroa de presente para que ela pudesse guardar. Essa coroa, ela tem referências no tropicalismo e também nos anos 70 e foi criada especialmente para esse trabalho. Ela tem uma armação de liga metálica de cobre e zinco banhado a ouro, né, banhado a ouro com cristais Black Diamond, que não são diamantes, isso é importante, e zircônias também. Ela tem a coroa ao redor dela, ela tem outras pedras como quartzo verde e sodalita. Então não tem nada de diamante, não é uma joia da realeza britânica, não é uma joia, né, mágica que caiu de repente no colo da nossa querida Elsa. Foi uma joia feita, né, uma peça feita para esse material promocional, e aí no final do trabalho o designer ele deu de presente para Elsa Soares essa coroa. Nada mais justo, né? Porque afinal de contas a Elsa é rainha, eterna rainha da gente. Então ele presenteou a Elsa com essa coroa. Como eu disse, esse material, ele foi gravado, né, do Netflix, ele foi gravado em São Paulo, e aí o Hector, ele fez um apoio, ele fez uma parceria com a Netflix e deu de presente essas joias, essa coroa também para Elsa Soares. Então, é uma joia belíssima, estava ali representando a nossa rainha, Elsa Soares, porque afinal de contas, ela nunca recebeu, acho, nada à altura da realeza dela. É fato que representava a realeza, mas é totalmente fake essa história de Rainha Elizabeth, de joia da coroa britânica, né, de diamantes e tudo mais. É uma peça muito bonita, o designer é incrível, né, mas não tem nada a ver esse papo aí de que a Elsa recebeu uma joia da coroa britânica e essa joia acabou ficando ali exposta no dia do velório dela, viu, gente? É importante a gente, nesses tempos que a gente está vivendo, a gente ler e apurar, porque, como eu disse, me chamou muito a atenção essa história de que Elsa ganhou uma coroa da Rainha Elizabeth, essa coroa estava ali no Teatro Municipal. Não era bem assim, né, gente? Então, a gente aqui no Trago Verdades, que é um programa sem filtros, é um programa onde a gente fala o que tem que falar, né? A gente traz a verdade para você que está aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Então, a coroa que estava no velório da Elsa Soares não era da realeza britânica, e sim uma peça muito bonita que ela ganhou de presente depois de ter participado de um material, de uma gravação de um material promocional para Netflix. Fiquei sabendo que a instabilidade sobre a realização dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, que a princípio estão marcados para o mês de abril, tem assustado muitas famosas. Acontece que o medo da contaminação pela Covid está fazendo com que essas personalidades evitem os ensaios e, consequentemente, as aglomerações. Com isso, as agremiações estão com vários buracos, principalmente nos postos de musas. Mas existem aquelas que fazem de tudo pelos minutos de reconhecimento na folia. É o caso da ex-BBB Gabi Martins, que surgiu na quadra da Unidos de Vila Isabel como musa, mesmo sem saber sambar quase nada. Como o tempo é dinheiro e carnaval é investimento, já trataram de arrumar um passista professor para que nos próximos dias Gabi faça valer o verdadeiro sentido da magia que é o carnaval. Mesmo de férias em Orlando, nos Estados Unidos, Silvio Santos não deixa de trabalhar, porque foi de lá que ele deu as ordens para que o programa Vem Pra Cá saísse do ar em definitivo. A gente sabe que o Vem Pra Cá sofreu algumas mudanças de horário, né? Tava na parte da manhã, depois foi pra tarde, aí foi mais um pouquinho, voltou, ficou nesse ping-pong e agora saiu de vez da grade do SBT. Não faz mais parte da grade de programas, né? Era apresentado pela Patrícia Bravanel e também pelo Gabriel Cartolano, e era uma mistura de encontro com jornalismo, né? Encontro com a Fátima Bernardes, misturado com Mais Você, misturado com jornalismo, só que as pautas eram muito ruins. As pautas eram, assim, decadentes. A gente até já comentou aqui no Trago Verdade, teve uma vez que eles apresentaram uma pauta falando sobre número 2, né? Sobre ir ao banheiro, sobre deficiências intestinais, uma coisa assim, com representações, isso tudo num horário totalmente inapropriado para se falar dessa coisa, né? Porque é o horário do almoço, o horário que as pessoas estão comendo, mas
o programa sai do ar e quem vai ocupar o espaço, por enquanto, do Vem Pra Cá é o Fofocalizando, que, na minha opinião, é um outro programa totalmente decadente. É um programa criado pelo próprio Silvio Santos, é um programa de criação dele, mas que, na minha opinião, é um programa, assim, péssimo. Apesar da Cris Flores estar comandando esse programa, que ela é um grande talento, eu acho que é um talento que está sendo desperdiçado, mas vamos combinar, né? A temática do programa, o mecanismo do programa é um verdadeiro fiasco, isso eu falo sempre, desde a estreia, não melhorou em nada. O Vem Pra Cá, ele foi um programa que teve a vida muito curta, né? Ele começou em 2021, mas que veio aí capotando na audiência, tinha um apoio muito grande por parte dos investidores, dos anunciantes, mas a audiência sempre foi um fiasco. E aí com essas pautas, né, gente? Vamos combinar. Tinha um cenário bem bonitinho, que era aquele estúdio ao ar livre do SBT, que fica ali na parte externa, mas é um programa que infelizmente não colou, não engatou de jeito nenhum. Então, a partir de agora, não tem mais, pelo menos por enquanto, né? Porque também, em se tratando de SBT, vai que o Silvio Santos daqui a 2 semanas resolva colocar o Vem Pra Cá de noite. Não sabemos, que ainda é um horário que ainda não ocupou. Mas, por enquanto, o Vem Pra Cá está fora da grade do SBT. Lançada recentemente, a série Arquivo 81 já é uma das mais vistas da Netflix até o momento. Eu consegui maratonar os 8 episódios que abordam de forma intrigante os acontecimentos misteriosos do edifício Visser. A história se baseia em um arquivista que aceita trabalhar na restauração de fitas antigas que foram coletadas após um incêndio no prédio. Ao longo do processo, ele descobre uma estranha conexão entre a sua vida pessoal e uma seita que era realizada no local. A produção é americana e mistura elementos do sobrenatural, do terror, além de tramas policiais. Muitas perguntas ficaram propositalmente sem respostas ao final da primeira temporada, o que nos leva a crer que, em breve, deve surgir uma continuação no catálogo da plataforma. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas e aquelas instituições que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui o projeto Gratidão Pop Rua, do Rio de Janeiro. É um projeto organizado por alguns voluntários que tem como objetivo atender, dar assistência para moradores em situação de rua. E eles distribuem refeições, água potável, entregam também kits de higiene, roupas, calçados. Tudo isso, gente, além dessas pessoas, eles também ajudam famílias que estão em situação de rua. Quem cuida desse projeto é a Fernanda Alessandra dos Santos. E eles estão precisando muito desses itens, né, de alimentos não perecíveis, de carnes também, quem puder fazer doação de carnes, né? A gente sabe que os preços dos produtos, os preços da cesta básica no Brasil, eles estão assim, um absurdo. A gente está passando por momentos muito difíceis, mas você que está aí do outro lado, que tem um pouquinho, que está sobrando um pouquinho, que pode ajudar, ajude, porque tem muita gente precisando. E como eu falei aqui, o projeto Gratidão Pop Rua, eles também entregam calçados, roupas, kits de higiene. Então, o que você tiver em casa, tá na hora de fazer aquela limpa, né? Começo de ano, tá na hora de fazer aquela limpa no armário. O que você tiver em casa e puder doar, e estiver em bom estado de conservação, né? Que sirva para uma outra pessoa usar, doe, ajude. Você pode entrar na página deles no Instagram, no perfil, que é @gratidãopoprua. Lá tem todas as formas para poder ajudar. Tem também o contato da Fernanda Alessandra dos Santos, que é a responsável, e eles precisam muito da ajuda. E você que está aí do outro lado, se você puder ajudar, faça esse esforço, ajude, porque a solidariedade, gente, é assim, é um território sem fronteiras. E nesse período da pandemia, muita gente está sendo atingido, muita gente está sofrendo as consequências dessa pandemia que ainda insiste em nos assombrar, não é verdade? Vamos ajudar. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. Pão com Ovo faz Maíra Cardi criticar a influência de Nayara sobre Arthur Aguiar no BBB 22. Carol Peixinho volta a jogar futevôlei e ganha curtida de Thiaguinho, suposto affair.
Ex-BBB Diego Alemão aproveita praia quase vazia no Rio. Vanessa Camargo lembra perrengue ao perder dente no palco e diz que colou ele com chiclete. Mãe de Lucas Luco descobre estar com dengue e comenta que come chorando. E evangélica, Karina Bach relembra ensaio nu e dispara: coisa demoníaca. Então tá, né? Antes da gente falar sobre as notícias finais, eu quero deixar um abraço apertado pro meu pai, João Gonçalves, que aos 74 anos se casou pela terceira vez. Tá igual a Gretchen, né, gente? Colecionando aí casamentos. Infelizmente, por causa da Covid, óbvio, e ainda mantendo a minha postura consciente, eu não estou saindo de casa, então eu não fui, mas eu acho que quando a gente tem verdade, quando a gente tem amor, né, as boas energias, elas não têm barreiras, não têm distância. Então, eu sei que ele está recebendo agora o meu carinho, o meu abraço e que ele seja muito feliz nessa nova jornada, né, nesse novo momento da vida dele, tá certo? Bom, gente, antes da gente ir embora, então, eu vou falar a respeito de uma visita inesperada que a apresentadora Xuxa Meneghel fez em Coroa Grande. Coroa Grande fica em Itaguaí, é um distrito de Itaguaí, aqui na Costa Verde do Rio de Janeiro. É um local que eu passei a minha infância, é um local onde eu tenho muitas histórias, inclusive com a própria Xuxa, e ela esteve lá com a Sasha gravando o documentário, esse documentário aí que vai mexer com todos os fãs, que vai trazer à tona muitas histórias legais, e aí quem também esteve lá foi o Pedro Bial, que dirigiu as cenas. A Xuxa passeou lá por Coroa Grande, esteve na frente da Casa Branca, que foi o primeiro, ela chama de Casa Branca, né? Foi o primeiro imóvel que ela comprou assim que ela começou a ganhar o dinheirinho dela. É uma casa que ainda existe hoje, é pertinho da minha, na mesma calçada praticamente. E ela esteve lá dando, né, esse depoimento e registrando para a Sasha, junto com a Sasha, né, e relembrando também esses momentos que ela viveu lá em Coroa Grande. Esse documentário, gente, ele vai trazer muitas coisas legais, como eu falei, muitas informações inéditas sobre a história da Xuxa. Já teve aí uma parte também que foi gravada com a Marlene Matos, né, que também já deu maior polêmica, mas a bandeira branca foi levantada e eu acho que histórias passadas ficam no passado, mas foi bem legal essa passagem rápida da Xuxa lá por Coroa. Ela esteve na rua dela, visitou a casa dela branca, depois a Casa Azul também, que foi uma casa bem pertinho ali também da nossa família, onde ela também morou, junto com a família dela, com a família Meneghel. Então temos muitas histórias em comum ali e que bom que ela vai mostrar um pouquinho disso nesse documentário dirigido pelo Pedro Bial. E olha, eu fiquei sabendo que o Pedro Bial esbanjou simpatia, viu? Ele tirou foto com alguns fãs, estavam todos de máscara, todos devidamente testados, né? A gente ficou sabendo também que não teve confusão, foi tudo com muito respeito, porque, claro, se trata da memória da Rainha dos Baixinhos. E que bom que a gente pôde mostrar a tempo aqui nessa edição do Trago Verdades. E uma última notícia, antes da gente ir embora também, é que já foi anunciada agora, nesse final de semana, a Casa de Vidro. O Big Brother Brasil 22 vai ter uma casa de vidro e 2 participantes podem entrar na casa. Gente, olha só, a história é a seguinte: a Casa de Vidro vai ser montada lá mesmo, no cenário onde é a casa do reality, né, nos estúdios Globo. E aí, esses 2 participantes que podem entrar na casa ou não, vai depender da votação do público, eles são pipoca, são participantes anônimos. E eles sabem de tudo o que está acontecendo no Big Brother Brasil. Eles já vão entrar, caso o público escolha, né, caso o público queira ver fogo no parquinho, eles já vão entrar sabendo de tudo do jogo. Eles já estão confinados, estão fazendo seus devidos testes da Covid, né? Já estão também em isolamento para poderem entrar. A entrada deles está prevista para o dia 11 de fevereiro. E olha, gente, eu vou dizer, eu acho que vai ser uma boa aposta, viu? Como eu falei, o público que vai escolher é um casal, é um homem e uma mulher, e tudo indica que o público vai, né? Como o público vem votando bem, a gente já viu aí na eliminação do Rodrigo, tomara que o público vote e escolha para que o casal entre na casa do BBB e agite um pouco mais, né? Um casal de anônimos pipoca aí na casa e vai ser bem legal. O que a gente também já ficou sabendo é que o público escolhendo, né, essa entrada do casal, não vai entrar um ou outro. São os 2, de qualquer maneira os 2. Ou entram os 2 ou não entra ninguém. E parece que essa entrada, o público escolhendo, ela vai acontecer de manhã. De repente os brothers vão acordar com aquele despertador super simpático e aí vão chegar lá na parte externa e vão ver que tem 2 participantes novos na casa. Gente, tá demais, né? Essa edição do BBB tá muito bacana.
O Trago Verdades fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente, né? Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso programa de hoje. E claro, eu volto na semana que vem com muito mais verdades. A gente se vê. Até lá!